Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, a parte B. Nós vamos ler juntos. Vamos ler? Porque quando estou fraco, então sou forte. Mais uma vez. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Deus abençoe sua vida. Você pode se assentar. Que Deus fale o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, na noite de domingo para segunda, eu acordei pela madrugada e Deus trouxe assim essa palavra ao meu coração. Eu tenho ficado cada dia que passa, no decorrer dos aconselhamentos, das conversas que a gente tem com as pessoas, cada vez mais surpreendida e mais indignada com a falta de habilidade das pessoas para conviver com as decepções, com as frustrações, os problemas, os desapontamentos que a gente passa nessa vida. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas e as pessoas se decepcionam com a gente, não é assim? Somos sujeitos a falhas, cada um de nós. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, e temos também queixas uns contra os outros. Nós nos frustramos com os nossos relacionamentos, e talvez você esteja nessa situação nessa noite, cansado dos seus relacionamentos, cansado da forma como têm sido as circunstâncias ao seu redor. E se sentir decepcionado, desapontado com as pessoas é uma coisa muito ruim. Mistura emoções dentro de nós, como dor, como tristeza, raiva, e isso de uma forma intensa, de uma forma grande, porque isso se deriva de muitas vezes expectativas que nós depositamos em pessoas em quem confiamos e de quem nós esperamos. Muitas vezes lealdade, esperamos dessas pessoas fidelidade, um tratamento justo para conosco, mas nem sempre é assim que acontece. Então essa decepção, essas frustrações da vida, podem nos levar muitas vezes a um estado de inconformismo tão grande que o indivíduo pode passar anos, às vezes perde anos da sua vida obcecado em encontrar razões pelas quais ele foi traído em seus sentimentos mais sinceros. Então, muitas pessoas querem a qualquer custo entender por que alguém em quem ele depositava tanta confiança acabou agindo de uma maneira que veio destruir todo o bom sentimento que havia dentro do seu coração. Então, é toda uma história de afeição, de estima, ela fica comprometida e dá lugar a um sentimento no coração da pessoa de que ela foi injustiçada. É como se algo morresse dentro do coração dessa pessoa. E são inúmeras as razões que provocam esse sentimento de decepção e trazem consequências. Por exemplo, alguém que confiou sempre que o seu parceiro nunca quebraria o acordo de fidelidade. De repente, quando ele passa por uma circunstância dessa, ele pode vir a ser uma pessoa infiel, como forma de se vingar do outro e se proteger de uma nova decepção. A gente vê muito isso acontecer. Outro exemplo é um funcionário que acredita estar absolutamente dentro das regras de uma empresa e que desempenha o seu bom papel, e ele pode entrar num redemoinho aí de desilusão no momento em que ele é preterido numa promoção ou ele é dispensado dessa empresa. Vemos também quando acontece um rompimento abrupto de um relacionamento, e esse relacionamento às vezes até parecia ir bem. A pessoa se sentia amada, se sentia seguro, e alguém
de repente rompe esse relacionamento e nós vemos muitas vezes as pessoas se sentir totalmente sem rumo, parece que perderam o chão, né? E isso vai suscitar raiva, vai trazer ira, e por um lado vai trazer também sentimento de culpa dentro do coração dessa pessoa, e vai chegar até mesmo a paralisar a vida dessa pessoa, que se sente magoado e decepcionado. E essa pessoa vai passar uma vida, passa até anos, tentando encontrar uma razão para a atitude daquele terceiro. Por exemplo, um filho que descobre que seus pais biológicos não são seus pais biológicos e que mantiveram esse segredo por muito tempo, de repente ele pode se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa insegura, uma pessoa retraída por causa disso. Pais que acreditaram ter feito o melhor para os seus filhos, podem acabar vivendo mergulhados na culpa, quando esses filhos lhes dão as costas. E como que esse filho dá as costas para esses pais? Indo viver de uma maneira que não é coerente com aquilo que o pai ensinou, né? Então os pais se sentem aí culpados de alguma forma. E vemos também filhos que foram parceiros dos pais durante muito tempo e que de repente descobre que os seus pais os traíram quando revelaram seus segredos, quando falaram, né, o que eles acham que foram maledicências. E assim essa confiança do filho pode desaparecer e ele passa a temer ser apunhalado pelas costas, não só pelos pais novamente, mas também por todas as pessoas que são próximas a ele. Então, certamente, com certeza, eu e você que está aí sentado no banco ou que está nos ouvindo, todos nós já vivemos decepções, seja com os nossos pais, com os nossos amigos mais próximos, os colegas de trabalho, um irmão, não é? Com um funcionário, com um empregador. Porque as pessoas, elas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. E essa decepção, ela existe sempre em função de uma expectativa que a gente cria em torno de alguém ou de alguma circunstância ao nosso redor. Nem sempre percebemos conscientemente, a nossa mente muitas vezes não consegue perceber que nós criamos expectativas. E o que ocorre é que nós esperamos do outro atitudes que acreditamos que nós teríamos diante daquela situação. Mas a nossa experiência de vida, de repente a nossa maturidade, o nosso conhecimento de Deus, o nosso jeito de ver a vida, pode ser diferente daquela pessoa às quais nós criamos expectativas em relação a ela, e elas podem não ter aquilo que nós achamos que elas têm para nos oferecer. Então, deixar-se levar pelas dores que acompanham esse sentimento acaba gerando o quê? Mais dor. Então, todas as atitudes que nós tomamos no calor de uma emoção que causa muita dor para nós, geralmente essas atitudes vão desembocar em arrependimento. Por isso, às vezes, a gente vê as pessoas num rompante, né, tomar determinadas atitudes, porque aquilo que ouviram, que fizeram com ela, a reação que foi contrária àquilo que elas esperavam, que elas ansiavam, então ela toma aquela atitude naquele rompante, mas depois o que é que vai acontecer? Isso vai gerar nela arrependimento. E quem fica mergulhado na raiva ou na mágoa está transformando a dor em sofrimento. E quem deixa essa revolta dizer que o outro merece experimentar a mesma dor que ele causou em si, pode se deixar levar por uma atitude de vingança e não se dar conta que ele acaba se igualando àquele que o agrediu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E diante de um episódio que causa decepção, nós ficamos tomados por 1000 perguntas. São 1000 coisas que nos vêm à cabeça. E perguntas que são sem respostas. Nós não temos como responder. E somos tomados também por sentimentos que são desencontrados. O que é melhor fazer nessa hora?
né, absolutamente nada, até que esse primeiro impacto ele passe, não é? Ele seja absorvido, até que nós tenhamos condições de absorver aquilo tudo que aconteceu conosco. E aí sim, quando nós estivermos mais calmos, aí nós podemos começar a olhar para dentro de nós mesmos, ver, repensar as nossas atitudes diante daquele fato ou diante daquela circunstância e tirar o foco da pessoa que nos decepcionou. Nós temos inúmeras vezes os nossos desejos não satisfeitos. Muitas vezes também as nossas expectativas não se confirmam. E as decepções, muitas vezes também nos abalam. Fazemos projetos, e esses projetos nem sempre eles se concretizam. Desejamos as coisas, mas muitas vezes não alcançamos aquelas coisas dentro do tempo que nós esperamos, e surge desapontamento, frustração, decepção em cada um de nós. Então, nós precisamos aprender a conviver com as decepções, com as frustrações, sem que elas nos firam, sem que traga, nos faça mal, sem que tire o nosso equilíbrio, que nos roube a paz e que nos arraste muitas vezes para dentro da igreja. Você já viu muita gente fora da igreja falar assim? Eu estou decepcionado com fulano, eu me decepcionei com aquela minha igreja, eu me decepcionei com o pastor, eu decepcionei com o irmão tal. Pessoas que foram feridas, mas não souberam lidar com os desapontamentos, com as decepções. Pessoas que saíram de casa, quebraram o relacionamento com a sua família, porque não souberam lidar com os problemas, as dificuldades, as decepções que enfrentaram, não é? E não entenderam que todos nós somos suscetíveis a nos decepcionar ou sermos decepcionados, ou mesmo decepcionar alguém. Então, as pessoas, elas podem nos ferir e podem não nos compreender. E também há pessoas de quem nós esperamos muito, porque talvez por causa da proximidade que temos com aquelas pessoas, e de repente não vem dessas pessoas um gesto sequer, né, que traga benefício algum para a nossa vida. E a gente fica esperando tanto daquela pessoa, às vezes fica esperando agradecimento, fica esperando atitudes, mas não vem nenhum gesto em relação a essas pessoas. Lá na palavra da parte dessas pessoas, quando a gente lê o livro de Êxodo, a gente vê a saída do povo de Deus da terra do Egito. Deus levantou Moisés por 40 anos, liderando esse povo, tirando esse povo do Egito e conduzindo esse povo até a entrada na terra de Canaã. E Deus preparou Moisés para exercer essa função de tirar o povo do Egito e levá-los para a terra prometida. Então, Moisés, ele se expôs, quando ele assumiu esse cargo, ele se expôs, e ele correu risco para obedecer a Deus e liderar 3 milhões de homens, fora as mulheres e fora as crianças que ali estavam, e conduzir essas pessoas todas para a terra prometida. Mas a gente vê quase que imediatamente a saída desse povo, quando eles saem, né, o povo, eles começaram a dizer para Moisés: olha, Moisés, não era melhor a gente ter morrido lá no Egito do que virmos a morrer nesse deserto? Né? Pessoas são assim, eles tinham praticamente acabado de sair do Egito. 3 dias depois que o povo saiu da escravidão, do chicote, do sofrimento, eles já estavam reclamando. Eles atravessam o Mar Vermelho e logo após atravessar o Mar Vermelho, ver aquele milagre estrondoso, Moisés do outro lado festeja, canta, oferece um cântico de gratidão ao Senhor, Miriam oferece danças a Deus, mas o povo, na hora que se vê, né, imediatamente após a necessidade, água, eles não tinham água, eles começam a murmurar contra Moisés e contra Deus, porque pessoas são assim, né? Então, diante dos desapontamentos na vida, eu quero ressaltar com você, primeiro, que nós precisamos tomar cuidados para não sermos ingratos. Eu creio que quando esse povo, né, eles viviam lá no deserto, lá no Egito, eles tomavam água suja,
Eles levavam chicotadas, eles eram escravos, eles eram obrigados a trabalhar arduamente, eles sofriam, e que quando eles saíram do Egito, a primeira coisa que eles deveriam ter feito era oferecer um culto de gratidão a Deus, ter gratidão no coração, mas logo eles começam a murmurar, a reclamar contra Deus. Faltou gratidão no coração do povo. E lá em Números 21:5 diz que quando o povo já estava perto de entrar na terra prometida e Deus enviava diariamente para eles a provisão do céu, que era o maná, o povo novamente continuou a falar: por que você trouxe a gente para morrer aqui, né? Porque não tem pão nem água, nós já estamos cansados, enfastiados desse pão, não é? Que é tão vil, quer dizer, um pão que não tem valor para nada, um pão que tinha sustentado eles durante 40 anos ali naquela caminhada. E nós temos o terrível hábito de nos esquecer, né, rapidamente daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E também, diante dos desapontamentos, nós temos que nos lembrar sempre que o sucesso da vida, eles são quase sempre seguidos de lutas e dificuldades. Eu não sei se você se lembra da história de Elias. Elias ora no cume do Monte Carmelo, Deus envia fogo do céu para consumir todo o holocausto e a água que ali estava. Elias tem força para matar os profetas todos de Baal. Ele corre depois disso, porque ele vê que Deus mandaria uma grande chuva, ele corre até a cidade, mas logo que ele chega, Jezabel se levanta contra ele furiosamente e promete que iria tirar a vida dele e iria matá-lo. Então, quer dizer, grandes sucessos, e assim são inúmeras histórias, grandes sucessos, né, grandes milagres. Depois disso, a gente sempre vê que há momentos que vêm lutas e que vêm dificuldades. Assim como após as dificuldades, após as lutas e os problemas, vêm também momentos de vitória, né? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Então, que os sucessos da vida, né, nem sempre eles são constantes. Eles são seguidos de lutas e dificuldades. Irmãos, então o que nós vamos fazer? Que atitude nós devemos tomar quando alguém nos decepciona ou nos desaponta, né? Primeiro, não queira mal a ninguém, não amaldiçoe. A Bíblia nos fala isso em Romanos 12:14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. No momento em que nós somos decepcionados, frustrados, feridos pelas pessoas, não faça mal a essa pessoa. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Não faça o mal, não amaldiçoe, abençoe a vida dessa pessoa. Segundo, não fique ressentido. Lá em Jó capítulo 5, versículo 2 diz: porque a ira do louco o destrói e o zelo do tolo o mata. Então não resolve ficar questionando por que Deus, ou por que o fulano ou ciclano, né, fez dessa forma. Isso pode destruir a nossa vida. Terceiro, longe de vós qualquer sentimento pernicioso. É assim que a palavra de Deus nos orienta, lá em Efésios capítulo 4, 31. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Então, ira, gritaria, blasfêmias, xingar os outros, viver amargurado, isso não combina conosco, porque nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, e tais sentimentos não devem estar presentes no nosso coração. Nós não devemos acusar as pessoas e nem deixar que nenhum sentimento ruim habite no nosso coração. Então, livra disso em nome de Jesus e peça ao Senhor que cicatrize as feridas no seu coração. E quarto, não alimente sentimentos negativos quando decepcionarem você. Lá em Efésios capítulo 4, de 26 a 27, diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo.
Então, nós precisamos pedir a Deus que proteja a nossa mente. Porque muitas vezes, quando nós passamos por frustrações, decepções, que somos feridos, o inimigo começa a lançar setas. Viu como você foi injustiçado? Viu como falou com você? Viu como te tratou? Como te desrespeitou? Você percebeu isso? Você percebeu aquilo? Né? E lá em Jó, capítulo 18, versículo 4, diz assim: ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar por tua causa? Então, o que adianta ficar irado, ficar ressentido? A terra vai mudar, irmãos? Não. Né? A rocha vai mudar de lugar? Não. Né? O que vai mudar? O nosso coração. Ele sim vai mudar. Porque nós podemos sofrer um infarto, podemos ter um AVC, podemos ficar deprimidos, entristecidos sobremaneira. E quando nós guardamos ressentimentos e amarguras, desapontamentos, a vida não anda. Parece que tudo fica empacado. Pelo contrário, as coisas andam para trás. Né? Nós vemos na vida de José, os irmãos de José, a própria família dele, aqueles que eram mais chegados, o laço de relacionamento mais próximo, eles fizeram mal a José. Mas José não se deixou amargurar por aquela circunstância, ele não perdeu o rumo, ele não amaldiçoou os seus irmãos, não é? Ele não ficou deprimido. Lá em Gênesis 50, 20, no final da história, a gente vê José falando com seus irmãos: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então isso vem mostrar para nós, nos ensinar que Deus tem poder de reverter todo o mal em bem. Deus tem poder para isso. Né? Deus tem poder de mudar a história. E as feridas, elas precisam ser cicatrizadas. As más lembranças, os desapontamentos, as decepções, elas precisam ser retiradas do nosso coração. E eu encorajo você nessa noite a recomeçar. A começar de novo, a tomar a decisão de perdoar as pessoas que feriram você, a andar uma segunda milha, né? A investir como você jamais fez nos seus relacionamentos. E não fique esperando por pedido de desculpas para recomeçar. Lembre-se que a pessoa pode nem sequer dar conta que ela feriu você, que ela ofendeu você, que ela magoou você. E muitas vezes você fica lá se sentindo retraído, amargurado, esperando que aquela pessoa venha até você para poder conversar ou resolver o problema, mas nem sempre isso vai acontecer, porque de repente a pessoa tem um coração duro, que não quer fazer isso, ou ela nem se deu conta de que ela fez aquilo em relação à sua vida. Ela pode não querer conversar, essa pessoa pode ser agressiva ao receber você, pode inventar desculpas por ter agido da forma como agiu, pode transferir a culpa para alguma outra pessoa. Então você é quem precisa cuidar do seu bem-estar emocional, não os outros. Então não queira entender tudo que está acontecendo, né? E você nem sempre vai ter oportunidade de esclarecer todas as coisas. E se você tentar fazer isso, isso pode frustrar grandemente sua vida. Né? Talvez mais lá na frente, quem sabe, né, você vai entender, você vai ganhar a compreensão de que no final, né, aquele rompimento ou aquela situação, isso foi algo que lhe foi benéfico. E importante também, irmãos, hoje em dia, a gente tem visto muito isso. Eu não sei se vocês que têm acesso à internet reparam, né? Que pessoas ficam mandando recados umas para as outras pelas redes sociais. Então isso não é bom. Evite mandar recados e dizer como se sente nas redes sociais. Essa é uma atitude imatura. Isso é uma atitude de maturidade. Não resolve as questões. Primeiro, ninguém deve ser porta-voz dos seus sentimentos. E a rede social não serve
né? Não deve ser um lugar para você expor a si mesmo ou para você expor as pessoas que estão envolvidas naquela situação. Isso vai gerar desconforto, vai gerar constrangimento e vai até mesmo induzir pessoas, amigos e outros que são do relacionamento daqueles que estão envolvidos naquele conflito a tomar partido um do outro. Então não faça isso. Se você está sentindo mágoa, se alguém decepcionou você, se alguém te amargurou, haja de uma forma franca, vá orar, vá pedir a Deus que trabalhe no seu coração, seja discreto, né? O assunto não diz respeito a mais ninguém, a não ser a você e aquela determinada pessoa. Então, nós precisamos aprender a lidar melhor com esses sentimentos. E como que nós vamos fazer isso? Lidar com esses sentimentos de inadequação, né? Como nós vamos ter uma maior resiliência diante dessas coisas? Como vamos ter mais capacidade de superar com bom ânimo as frustrações? Primeiro, aprenda a ser grato. Nós precisamos aprender a ser grato. Na primeira foto, eu coloquei aqui, eu achei muito interessante esse pote. É um pote das decepções. Outro dia eu estava lendo, né, que nós deveríamos, cada um de nós, ter um pote em nossa casa. E eu achei essa ideia bem interessante, onde nós colocássemos ali diariamente alguns papéis de como, do que nós poderíamos ser grato a Deus naquele dia. Né? Então eu fiquei imaginando, meu Deus, obrigado porque hoje eu acordei vivo. Senhor, obrigado, né, pelo alimento que está sobre a mesa. Senhor, obrigado porque eu levantei com saúde. Obrigado porque todo mundo aqui em casa está bem. E assim vai, irmãos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho um carro para sair de casa, porque eu tenho pernas para andar. Né? Não seria interessante a gente fazer esse pote de gratidão e começar a colocar ali nesse pote as mínimas coisas as quais nós devemos ser gratos ao Senhor. Mas muita gente, em vez de fazer um pote de gratidão, tem em casa um pote de decepção e um pote de problemas, de amarguras. Né? Nós não devemos fazer isso. As nossas decepções, elas não devem ficar gravadas, né? Escritas, guardadas num pote para que a gente possa depois pegar o papel e ficar relendo aquilo. Né? Devem ser escritas na areia, né? Que vem a água ali e apaga aquilo tudo. Mas o pote da gratidão, nós precisamos manter isso, né, na nossa mente, porque a gente costuma sempre achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, em vez da gente ficar perdendo tempo comparando as coisas que temos ou quem somos com os outros, nós devemos começar a olhar pelas coisas pequenas e aprendermos a ser gratos. Senhor, obrigado por essa cama confortável. Nesse tempo de frio, Deus, obrigado por essa coberta. Senhor, obrigado por esse banho quentinho. Irmão, coisa boa é tomar um banho quentinho. Né? Senhor, obrigado que eu tenho um banho quente para tomar. Né? E lembrar das nossas rotinas diárias e pedir ao Senhor, né, que nos ajude a cada dia a ser gratos. Outra coisa, escude-se no amor da sua família, se proteja, se guarde atrás do amor da sua família. Os nossos familiares são as pessoas que mais nos conhecem, quem mais nos ama e se preocupa conosco. Então, os nossos fardos, eles podem se tornar mais leves quando nós fortalecemos os laços de amor da família. Então, nós precisamos aprender a desfrutar momentos agradáveis em família, realizar atividades juntos, conversar, respeitar um ao outro, porque também prestar atenção que nenhuma família é perfeita, ficar cobrando perfeição do pai, da mãe, dos filhos, isso não existe. Ninguém é perfeito, mas nós devemos sempre saber que a nossa casa é um lugar de aconchego, é um lugar onde nós podemos voltar para casa todos os dias e saber que nós somos amados, que nós somos queridos, que nós somos bem-vindos e que nós podemos nos escudar, nos guardar, nos proteger atrás desse amor que os nossos familiares têm conosco. E também, irmãos, aprender a ajudar alguém. Nós temos recebido muito de Deus. E há muitas pessoas que estão em dificuldades. E quando nós ajudamos pessoas que estão em dificuldades, em situação, na grande maioria das vezes, mais difíceis do que as nossas, isso vai nos ajudar a esquecer os nossos próprios problemas. Você já deve ter tido a oportunidade
de estar vivendo um grande problema, uma grande decepção, e com aquilo na cabeça, e de repente você ouve a história de alguém, ou vê uma situação que alguém está passando, e você começa a louvar e agradecer a Deus, falar, meu Deus, o que eu passo não é nada, não é? E você aí se dispõe a ajudar aquela pessoa. Então esteja atento às pessoas que estão ao seu redor, né? Descubra uma boa causa para você ajudar, porque quando a gente encontra uma boa razão para ajudar os outros, nós encontramos paz para a nossa própria vida, e passamos a encarar os desafios como oportunidades de crescimento. E por último, aprenda a desabafar. Achei isso tão bacana. Nós precisamos aprender a desabafar. Algumas vezes nós precisamos só conversar com alguém, só falar com alguém em quem confiamos, para que a gente se sinta melhor em relação a um desapontamento, a uma decepção, a uma mágoa, a uma dificuldade que enfrentamos. Então, falar dos nossos problemas nos ajuda a organizar as nossas ideias, a nossa mente, e a encontrar soluções mais rápido e mais fácil. Então, um conselho de alguém que é confiável, que não vai passar o seu problema para frente, pode ser um verdadeiro bálsamo para a sua vida. Então, evite focar as suas conversas também apenas nos seus problemas. Há pessoas que você conversa com ela hoje, só aqueles problemas. Passa uma semana, você vai conversar com ela, são os mesmos problemas. Passa um mês, os mesmos problemas. Ela volta daí um ano, ela está com os mesmos problemas, não é? Então, nós precisamos tirar o foco só dos nossos problemas, procurar equilíbrio. Então, por maior que seja a amizade, esse relacionamento de intimidade que a gente tem com os outros, nós precisamos entender que as pessoas que estão nos ouvindo, elas não podem resolver as nossas dificuldades por nós. E elas não podem tomar atitudes por nós. Elas podem nos aconselhar, nos dar uma palavra boa. Mas quem vai ter que tomar as atitudes e enfrentar as dificuldades somos nós. Então, nós não podemos lançar os nossos problemas, a solução das nossas dificuldades nos ombros dos outros, né? E nessa noite, meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que te dê sabedoria, que te dê graça para passar pelos problemas, pelas decepções, pelas mágoas, pelas frustrações. Às vezes as frustrações são conosco mesmo, e nós precisamos conversar com a gente mesmo e perdoar a gente mesmo. Que Deus te ajude isso, a lidar com as decepções, com as desilusões. E entender que os seres humanos, que nós somos pessoas humanas, e que enquanto vivermos nessa terra, nós vamos enfrentar isso. Isso não vai passar. Então, precisamos ter gratidão no nosso coração, precisamos desfrutar do amor da nossa família, precisamos prestar socorro, amor, serviço caridoso ao próximo, precisamos aumentar a nossa autoestima, o nosso autocontrole, manter contato com pessoas queridas, não nos isolarmos. Isso tudo são ferramentas que Deus deixa para que a gente aprenda a conviver com as decepções e com os problemas nessa vida. O melhor é tentar fazer da decepção um trampolim, um fator que motive alguma ação que vai nos permitir crescer, alcançar aquele rumo que a gente tem ao nosso objetivo, e questionar e encarar a realidade como ela é. Muitas vezes a realidade não pode ser mudada. Ela será mudada no tempo certo, com a nossa oração. Mas enquanto nós estivermos vivendo aquilo, que a gente passe por aquilo, sabendo, olha, quando eu penso que eu sou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu posso estar desapontado, desiludido, frustrado, magoado, mas o meu Deus, ele tem condições de transformar o meu coração, de me dar graça para perdoar as pessoas, porque isso não é fácil. É só Deus que faz isso em nós. E o nosso Deus nos capacita a buscar força que vem do alto, só do Senhor. Amém? Vamos orar? Convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar e apresentar nossa vida ao Senhor nesse momento. Fale com Deus agora. Deus, preciso tanto do Senhor.
São tantas decepções, são tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades. Às vezes as pessoas que mais poderiam nos ajudar, Senhor, são os que mais nos decepcionam, talvez por estarem tão próximos de nós. Pedimos, Senhor, nos capacita a lidar com isso. Não deixe, Senhor, que isso venha ferir, criar mágoas, angústias dentro do nosso coração. E nem que a gente carregue esse fardo pela vida inteira. Deus, nos ajude a deixar isso de lado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, ele se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Que o Senhor nos dê a força que nós precisamos diariamente para viver, Senhor, cada dia honrando e glorificando o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.